Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. É um texto grande, né? Mas vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?" Até aqui, até o versículo 29. Senhor, fala conosco nessa manhã, que sejamos alvo da graça do Senhor, que a Tua palavra penetre o coração e que nós tenhamos, ó Deus, ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Ministra os nossos corações nesse dia especial. Tu sabes quem somos e como chegamos a esse lugar. E creio que o Senhor pode fazer hoje um milagre em nossas vidas. Eu te peço isso e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia especial, o Dia Internacional da Mulher, e eu quero desde já dar os parabéns a todas as irmãs que merecem o nosso reconhecimento, nosso amor, nossa consideração, nosso respeito. Parabéns às mulheres da igreja.
Uma salva de palmas para as mulheres. Isso aí. Parabéns. Irmãos, é extremamente significativa a contribuição das mulheres para a Igreja do Senhor. As mulheres são maioria na maioria das igrejas. As mulheres são fervorosas em oração. As mulheres cuidam da igreja, se atentam aos detalhes para manter a igreja bonita, para manter a igreja agradável para receber pessoas. As mulheres preparam comida para nós, né? Claro que tem homens que cozinham também, mas na maioria das vezes as mulheres nos alimentam. Mulheres cuidam dos seus filhos, vêm para a igreja e cuidam dos nossos filhos também, né? Mulheres ensinam, mulheres cantam, muito bem, por sinal, mulheres tocam, mulheres pregam, mulheres ensinam. A contribuição das mulheres para a igreja é realmente muito significativa. O que seria da igreja sem as mulheres, se nós tirássemos todas as mulheres da igreja? As mulheres têm tido conquistas importantes com o passar dos anos. A sociedade vem mudando. Conquistas na área profissional, em outras áreas também. A cultura relacionada à importância da mulher, ao respeito da mulher, tem mudado um pouco, mas as coisas ainda estão andando muito devagar. Precisavam andar mais rápido. É ou não é, mulheres? Hein? O feminicídio bateu recordes em 2024 e 2025. Feminicídio é o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Bateu recordes em 2024 e 2025. Em 2024, 1.450 mulheres foram mortas no Brasil. 4 mulheres são mortas todos os dias porque são mulheres. No mundo, 137 mulheres são mortas todos os dias por serem mulheres. 50 mil por ano. O Brasil é o 5º país em casos de feminicídio. E muitos desses casos acontecem no ambiente familiar. Mais da metade desses casos acontece no ambiente familiar. Existem países, por exemplo, em que, devido à sua cultura e religião, a mulher se pega em adultério, é apedrejada até a morte. Existem países em que isso ainda é uma prática. Essa semana nós tivemos a notícia de uma menina de 17 anos que sofreu um estupro coletivo por parte de 5 rapazes que a atraíram a um apartamento e a violentaram, um após o outro. Esses rapazes, inclusive, já têm outras queixas com relação à participação deles em outros casos em que alguns deles estavam envolvidos e agiram da mesma maneira, o que nos mostra que esse crime não foi uma coisa momentânea e passional, mas algo arquitetado e planejado pela mente maligna de jovens de 19 anos e um deles menor de idade. Essas mulheres e meninas que passam por esse tipo de coisa sofrem algo terrível. Seria bom se elas encontrassem um ambiente com tantas mulheres sábias como o ambiente da igreja, o ambiente da nossa igreja, mas muitas vezes essa não é a realidade. Eu conversei brevemente com a minha esposa sobre esse assunto, né? E pude ver como ela ficou abalada, triste com aquilo que aconteceu, talvez porque pudesse ter sido uma das nossas filhas. E eu fiquei pensando durante a semana, o que eu posso fazer para tentar fazer alguma diferença? É claro que existem muitas coisas a serem feitas e talvez vocês pudessem me sugerir coisas a serem feitas pelo pastor de uma igreja, mas eu quis pelo menos trazer o assunto
à tona para nós aqui, para aqueles que nos veem na internet, para a gente pensar um pouco sobre isso. Porque talvez a gente pense que isso está muito distante de nós, mas os garotos, e acho que a menina também, estudavam no mesmo colégio que a minha filha estuda. Não na mesma unidade, mas no mesmo colégio. Então, será que isso está tão longe de nós? Eu sei que tem irmãos na igreja que enfrentaram feminicídio na sua família. Será que isso está realmente tão distante de nós? Então, o que a gente pode falar? Eu quero fazer algumas considerações práticas. Primeiro, irmãos, eu quero falar para todos nós, para nós pedirmos a Deus para tratar o nosso temperamento, o Espírito de Deus tratar o nosso temperamento. E nós conversarmos sobre problemas, pedirmos ajuda psicológica se necessário, buscarmos ajuda espiritual, evitarmos provocar um ao outro a ira a ponto de levarmos o outro a perder o controle, Maridos, cuidem das suas mulheres como a parte mais frágil, como a palavra de Deus ensina. Não deixem desentendimentos evoluírem, ressentimentos ficarem sem cura, sem perdão e evoluírem para que a violência se torne algo normal dentro da nossa casa, porque nós não conseguimos conversar sobre os problemas. A amargura vai tomando conta do nosso coração, vai se transformando em raiva, em ódio e vai consumindo todo o amor que nós sentimos um pelo outro. Moças da igreja, cuidado com quem vocês se relacionam. Hoje em dia está muito difícil, até mesmo na igreja, saber quem é convertido e quem vai fazer bem às moças, as nossas moças. Moças, cuidado com quem vocês se relacionam. Mulheres, cuidado com quem vocês se relacionam. Cuidado quando vocês estiverem andando na rua, pegando um carro de aplicativo, tentem diminuir situações de perigo a que vocês estarão expostas, cuidado com o horário que vocês estão na rua, cuidado com festas, bebidas, comemorações da escola, faculdade, cuidado com isso. Conversem com seus pais sobre tudo que acontece na vida de vocês, sobre aquilo que vocês fazem, não escondam dos seus pais nada. Rapazes, se livrem do machismo tóxico em que muitos foram criados, ambientes machistas em que fomos criados. Peço para Deus curar você disso. Entendam, irmãos, que o sexo abençoado, o sexo feliz, prazeroso, ele é vivido apenas no contexto do casamento. O leito sem mácula deve ser preservado. Fora do casamento é pecado, e um abismo chama outro abismo. Pais, protejam suas filhas. Nós não conseguimos acompanhar todos os passos delas, principalmente depois de uma certa idade, mas nem toda liberdade a gente deve dar toda a liberdade para as nossas filhas, não. Mães, instruam suas filhas sobre esses perigos que rondam a vida delas, sobre o que é um estupro, sobre parentes, cuidado até mesmo com parentes, como a gente viu, é no ambiente familiar que essas coisas acontecem muitas vezes. Instruam seus filhos homens como eles têm que tratar uma mulher, como eles têm que submeter o seu temperamento a Cristo. E precisamos tentar nos colocar no lugar dessas mulheres que são vítimas disso, para tentar, de alguma maneira, ser mais sensíveis a isso. Porque, assim, eu sei que é quase impossível, né? Mas a gente precisa tentar pelo menos. A Bíblia fala sobre casos de estupros, situações assim. Gênesis 19, a gente vê o caso dos homens de Sodoma que queriam entrar na casa de Ló e abusar dos anjos que estavam lá sendo acolhidos por Ló, a ponto de Ló oferecer as suas filhas para esses homens perversos de Sodoma, cidade que foi destruída por Deus.
devido à perversidade dela. Gênesis 34 fala sobre Diná, que era filha de Jacó, e foi violentada por Siquém. E depois de ter sido violentada, Siquém foi procurar Jacó, ele e seu pai, para juntos falarem que ele estava apaixonado por Diná e queria tê-la como esposa, depois de ter violentado ela. E aí Jacó, naquele primeiro momento, cedeu, mas os irmãos de Diná não esqueceram. E quando eles falaram, vamos sim, vamos juntar as famílias, vamos unir os homens de Siquém com os nossos homens, e tudo bem, tudo vai. Quando o pessoal de Siquém se distraiu, os irmãos de Diná foram lá e mataram todos os homens da cidade. 2 Samuel 13 fala de Aminon, filho de Davi, que estuprou a sua irmã Tamar, e era meia-irmã dele, e Davi não tomou as providências que precisava tomar contra o seu filho, deixou a coisa correr. Mas Absalão não esqueceu, e numa oportunidade, mais de um ano depois, ele se vingou e matou Aminon, seu meio-irmão. Então, irmãos, nós vemos como o pecado arrasta o homem para a podridão, para um comportamento selvagem. Mas nós cremos num Deus que transforma homens, amém? Que nos faz diferentes e que faz a diferença nas nossas vidas e que faz a diferença na nossa sociedade, amém? Nessa conversa que eu tive com a minha esposa, ela falou, esses rapazes acabaram com a vida dessa menina. Como é que essa menina vai sobreviver? Como é que ela vai lidar com o trauma daquilo que ela passou? E eu fiquei pensando que realmente isso é algo impossível, humanamente falando. Humanamente falando, é realmente algo impossível lidar com uma dor como essa. Mas aquilo que é impossível para os homens, ainda é possível para Deus. Existe um homem que é diferente. Existe um homem que acolhe as mulheres. Ele é diferente de todos. Ele restaura aquilo que está morto, ele transforma aquilo que é feio em belo, ele cura emoções, ele restaura mentes e corações, ele faz o impossível. E ele pode fazer o impossível na vida dessa menina. Essa menina precisa encontrar esse homem, irmão. Eu creio num Deus que acolhe as mulheres, os homens também, claro. Ele deu a Sara um filho já com uma idade avançada e sem esperança de engravidar. Ele é o Deus que viu Agar no deserto e deu a ela um filho em meio ao seu grito de aflição. Ele preservou a Raabe, a prostituta que acolheu os espias de Israel e colocou essa mulher na genealogia do Salvador. Ele preservou Ruth, a moabita, quando ela havia perdido seu marido, havia perdido tudo, e até que ela encontrou o seu resgatador. Ele é o Deus que usou a vida de Débora como juíza, a vida de Esther como rainha, que restaurou Batseba depois daquilo que aconteceu, após ela perder o seu filho devido ao pecado de Davi. Ele deu a ela um filho que se tornaria rei, Salomão. Ele é o Deus que aumenta o azeite da viúva e a farinha, para que ela e o seu filho tenham um mantimento para viver, e quando isso acabe, o seu filho morre. Ele é o Deus que ressuscita o seu filho. Ele é o Deus que não deixa que os filhos da viúva de Eliseu fossem vendidos, mas ele aumenta o azeite por tantas vasilhas quanto ela tinha. É esse Deus que ama e cuida das mulheres, mesmo nesse mundo tão cheio de sofrimento e de terror. Ele é o Deus que acolhe as mulheres, que chama mulheres a serem virtuosas, cujo valor excede o de finas joias. Ele pode acolher essas meninas que sofreram violências terríveis. Elas precisam conhecer esse Deus. Ele enviou o seu Filho por amor a homens e por amor a mulheres. Jesus é aquele que curou a sogra de Pedro. É aquele que curou a mulher do fluxo de sangue que estava doente há 12 anos. É aquele que ressuscitou a filha do chefe da sinagoga. É aquele que pediu ao seu discípulo amado para cuidar da sua mãe, para que ela não ficasse sozinha, solitária.
É aquele que expulsou os demônios de Maria Madalena e fez dela uma mulher virtuosa, uma discípula. É aquele que curou a filha da mulher cananeia, que se sujeitou a ser considerada como um cachorrinho que espera que caiam migalhas da mesa do seu dono e pediu o seu milagre. Ele é aquele que acolheu aquela mulher que seria apedrejada. Ele é aquele que, após a sua ressurreição, apareceu primeiro a mulheres. Ele é aquele que amou a mulher samaritana e que amou você também. Amém? Jesus foi para a Galileia, falando agora mais do texto. Jesus foi para a Galileia e existiam alguns caminhos para chegar lá. O caminho mais rápido era passando pela aldeia dos samaritanos, mas os judeus normalmente contornavam esse caminho. Mas Jesus decide passar pela região dos samaritanos, uma região evitada pelos judeus que não se davam com os samaritanos. Se você lembrar a história, na época do cativeiro, Israel foi dividido em Judá, capital Jerusalém, Israel, capital Samaria, e os assírios, os babilônicos, muitas vezes, eles colocavam outros povos nessas cidades. Então, na cidade de Samaria, outros povos foram colocados e misturados aos judeus e serviam a outros deuses, então virou um lugar de grande sincretismo religioso. Por isso, os judeus, que se achavam puros, não se davam com os samaritanos. Mas Jesus decide passar por aquele lugar. O texto diz que Jesus entendeu que era necessário passar por aquela região. Por quê? Porque Jesus queria encontrar e salvar a vida daquela mulher samaritana. Os seus olhos não eram olhos cheios de preconceito, as suas mãos queriam alcançar a vida daquela mulher. E nós não podemos, irmãos, deixar os nossos olhos se encherem de preconceitos, mas nós precisamos oferecer a água da vida a pessoas que estão perdidas no pecado. Jesus chega por volta do meio-dia à fonte de Jacó, um lugar onde as pessoas apanhavam água para beber. Mas aquela hora, meio-dia, não era uma hora comum. Não era uma hora comum para as mulheres irem buscar água. Porque as mulheres, meio-dia, estavam fazendo o almoço. Meio-dia, o sol estava muito forte. Mas ele vai até aquele lugar naquela hora e aquela mulher vai também naquela hora. Talvez ela estivesse fugindo dos olhares das pessoas porque tinham restrições com relação à vida dela. Talvez ela tivesse uma autoimagem destruída. Mas Jesus sempre chega na hora certa. Amém, irmãos? Ele sempre chega na hora certa. Ele foi por onde os judeus normalmente não iam. Ele chegou na hora que normalmente não chegavam. Ele falou com a pessoa que normalmente não falariam. Ele estava sozinho com a mulher como normalmente não estaria. Porque a vida daquela mulher era preciosa para Jesus. Assim como a sua vida é preciosa para Jesus. A fonte de Jacó representa algo bom, mas algo limitado. Algo que é capaz de saciar a sede, mas temporariamente. Não é capaz de saciar a sede da alma. E Jesus é diferente desse poço. Ele pode saciar a sede da sua alma. As pessoas muitas vezes estão saciando a sua vida em algo que é limitado. Talvez um lazer, um encontro, uma outra pessoa, um amigo, um trabalho. Às vezes coisas boas, mas que são fontes que se esgotam. Jesus é a fonte de águas vivas que sacia plenamente o coração do homem e da mulher. Você pode até estar bebendo de alguma boa fonte, mas de uma fonte limitada a alguns goles, a alguns copos, a alguns dias, a alguns anos. Mas o que Jesus quer dar a você nessa manhã, o que Jesus quer que você entenda é que Ele é uma fonte inesgotável para a sua alma e somente Ele pode saciar a sede da sua alma, o que ninguém nesse mundo pode fazer. Beba dessa água hoje, meu irmão, minha irmã. Conheça esse Jesus,
tremendo, maravilhoso, que ama as mulheres. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Um homem judeu, um mestre judeu, falando com uma mulher samaritana de índole duvidosa, isso era um escândalo, mas Jesus não se preocupa com isso, ele toma a iniciativa. Jesus sempre toma a iniciativa de conquistar o nosso coração, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Jesus pede àquela mulher que dê a ele de beber. Jesus está convidando essa mulher a servir a ele, a servir o mestre. É assim como ele hoje convida você a servi-lo. Sirva a Jesus com a sua vida, com o seu coração. Seja um discípulo de Cristo e você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Talvez você pense que você não é a pessoa mais apropriada. Talvez aquela menina pense que a sua vida acabou. Talvez a sua vida não esteja indo bem. Talvez você tenha coisas que precisam ser tratadas ou transformadas por Deus. Mas quando Jesus marca um encontro com alguém, nada pode impedir o seu amor de alcançar o seu coração. Ele está aqui nessa manhã para saciar a sede da sua alma. Venha para Jesus e você vai sentir algo que o mundo não pode te oferecer. Servir a Ele é um privilégio, meu irmão, minha irmã. É um privilégio. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher estranhou, ela não entendeu, ela estava pensando naquele passado que existia, naquelas rusgas. Mulheres não falam com mestres. Para um fariseu, era melhor queimar a Torá do que dar a Torá na mão de uma mulher. Mas Jesus chama essas pessoas que o mundo considera impuros para servi-lo e para andar nos seus caminhos. Ele restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a sua também, meu irmão. Jesus responde a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Mulher, não se preocupe com essas questões pequenas. Preste atenção no chamado que eu estou fazendo a você. Não se preocupe com o futuro. Não se preocupe com quem você é. Não se preocupe com os pecados que você já cometeu. Eu posso transformar a sua vida, o seu coração. Eu tenho água viva para você. Se você soubesse o dom de Deus, o dom é o presente, a palavra dom significa presente. E quem é que fala com você? Ele queria dar a ela um presente, ele queria dar a ela da sua própria vida. Quem? Quem? Jesus! Se você soubesse quem Ele é e o dom que Ele tem para te dar, você pediria e Ele te daria água viva. Peça a Ele nessa manhã: Senhor, me dá de beber dessa água viva. Transforma a minha vida. Jesus tinha um enorme presente para dar a ela, o presente da vida eterna, irmãos. Ah, se você soubesse quem é que está falando com você. Ah, meu irmão, se você soubesse quem é que está aqui na igreja falando com você. Semana após semana que você chega a esse lugar, se você entendesse quem é que está aqui querendo falar com você, você pediria e Ele lhe daria água viva. Se você soubesse o que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa, meu irmão, Ele que tem o universo na palma da sua mão, Ele que constrói caminho onde não há caminho, Ele que devolve a esperança a um coração angustiado, é aquele que liberta o endemoniado, aquele que tira o pecador das trevas para a luz, aquele que mudou a história da humanidade e pode mudar a sua história hoje também. Entregue a Ele a sua vida e o seu coração, peça, e Ele vai dar a você da água da vida. Se você até agora tem ido a fontes que não saciam, chega de procurar. Jesus encontrou você. O que Ele tem é muito melhor. O que Ele tem para te dar é eterno. Abre os seus olhos espirituais e veja que Jesus está nesse lugar.
Se você soubesse, você pediria. Nós temos uma necessidade, um vazio existencial que só Jesus pode preencher, e Ele pode recuperar aquele que foi destruído e escrever uma nova história. Ele pode recuperar aquela menina e escrever uma nova história na vida dela. E a mulher, mas o que o Senhor tem de diferente? O Senhor nem balde tem. Ele tem muito mais, irmãos. As pessoas não sabem. Você sabe. As pessoas não sabem o que Ele tem, como é tremendo, como é maravilhoso aquilo que Ele tem. As pessoas pensam que Ele tem uma religião para oferecer. Não, agora você tem uma religião, você é evangélico. Não é isso que Ele tem para oferecer. As pessoas acham que Ele tem para oferecer um emprego melhor. Não é isso que Ele tem para oferecer. Isso é poço de Jacó. Jesus tem muito mais para te dar, meu irmão. Jesus tem vida abundante, a água da vida que vai saciar a sede da sua alma, algo que ninguém pode fazer. Muitas igrejas e muitos pastores estão oferecendo poço de Jacó, ao invés de oferecer água viva para as pessoas. O evangelho que salva, o evangelho que liberta. Ah, se você soubesse. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que Jesus tem para você, meu irmão. É muito mais do que um balde de água. É muito mais do que 2 baldes de água. Ao beber daquilo que o mundo oferece, você vai voltar a ter sede. Se você tentar saciar a sua vida naquilo que o mundo oferece a você, você vai voltar a ter sede. Somente aquilo que Jesus dá se torna em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será em você uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar. Chega de sequidão da alma. Chega de angústia que não acaba. Chega de tristeza que não tem fim. Jesus está aqui e Ele é a fonte de águas vivas. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tem marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus está mostrando a ela que ela estava saciando a sede da sua alma em relacionamentos. Ter um bom relacionamento é algo ótimo, mas não sacia a sede da nossa alma. Jesus não estava querendo expor aquela mulher, até porque ele estava só ele e ela ali. Expor o erro, o pecado dela, mas Jesus nos confronta com o nosso pecado. Quando Ele nos salva, Ele nos confronta com aquilo que nós estamos fazendo de errado, para que aconteça em nós uma verdadeira transformação, para que nós nos tornemos nova criatura, as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo. Água viva. É isso que Ele tem para oferecer. Jesus sabia onde ela estava buscando a sua felicidade. Aonde você está buscando felicidade? Nas coisas que você tem? Você quer ser preenchido pelos seus amigos? Você quer relacionamentos? Você quer o que o mundo oferece? Esses poços que a água acaba? Ou você quer Jesus que sacia a sede da sua alma? Jesus está oferecendo a ela algo que vai muito além. Não é um salário melhor, não é um emprego, não é a solução de todos os seus problemas, não é uma vida aconchegante, uma família de porta-retrato, não. Jesus quer que você conheça a Ele, conheça a sua palavra e receba de graça da água da vida. Seja salvo, acolhido por Deus. Ele quer revolucionar a tua vida. Ele quer transformar completamente você. Jesus, então, Ele é direto com ela. Ela tenta ser rápida na resposta, não tem marido. Mas Jesus vai lá fundo, né? É verdade, porque você já teve 5. E esse que você tem agora não é seu marido. Jesus
bota às claras o que está acontecendo na vida dela, para que ela compreenda quem Ele é e tenha o seu coração realmente transformado por Deus. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher, ela ao ver quem era Jesus, que ele não era um homem comum, que ele era um profeta, ele sabia o que ela estava vivendo, ele sabia o que prendia ela ao pecado, ao erro, o que ela tentava saciar sua sede. Jesus sabia. E quando ela percebe isso, vê que ele é profeta, ela tenta fazer uma pergunta religiosa. Não, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém que adora, e nós samaritanos entendemos que é aqui no Monte Gerizim. E agora, aonde que eu devo ir para adorar? Você está falando sobre eu ter água viva, aonde que eu tenho que buscar? É na Nova Vida, é na Batista, é na Assembleia? Meu irmão, o que autentica a adoração é o adorador. Quando ele adora em espírito e em verdade, não são denominações que salvam, não é ter uma religião que salva, mas é conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador e adorá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É dar a Ele a sua vida e o seu coração. Uma adoração verdadeira é adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é algo que acontece lá dentro, é algo que muda o seu interior. Nós não estamos falando de Poço de Jacó. Poço de Jacó representa aquilo que é exterior. Mas Jesus não veio para transformar o seu exterior, Ele pode fazer isso, mas Ele veio para mudar o seu interior em espírito e em verdade. Uma nova pessoa, uma nova verdade. Você conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus é a verdade que você precisa conhecer para ser salvo, e você precisa adorá-lo em verdade, e você precisa adorá-lo em espírito, porque a obra que Ele faz não é exterior, não é uma maquiagem exterior. A obra que Ele faz é no seu interior, é na sua alma, é no seu espírito. Você agora não é mais filho das trevas, você agora é filho de Deus. É isso que Ele faz em você e te leva a ser um verdadeiro adorador. Chegou um novo tempo na sua vida. Não é mais aquela mulher, talvez fosse todos os dias aquele poço para buscar água, mas chegou um novo tempo na vida dela, em que ela agora beberia de graça da água da vida. Jesus se revela a ela. Eu sei que o Messias virá, e quando Ele vier, Ele fará. Eu sou o Messias. Jesus se revela àquela mulher, e aquela mulher sai daquele encontro transformada. O impacto é tão grande na vida dela, que ela tinha ido ao poço buscar água, mas ela deixa o cântaro lá e volta para a cidade. Quando ela chega na cidade, a primeira coisa que ela fala é sobre o homem que ela encontrou. É isso que acontece quando nós nos convertemos. Nós deixamos para trás aquilo que representa a nossa vida, como era antigamente, aquilo que antes nos saciava, para agora sermos saciados pela presença de Jesus. E quando nós chegamos, nós queremos falar do seu amor, porque esse amor inunda o nosso coração. A alegria que Ele dá, ninguém pode trazer. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma pessoas que foram quebradas pela vida, pelo terror da vida, em pessoas libertas, salvas, transformadas, com uma nova visão, com uma nova vida pela frente. Ele pode transformar essa menina, irmãos. Talvez você venha à igreja para buscar uma bênção, e isso é bom, mas Jesus tem muito mais para te dar. Jesus tem muito mais para te dar. Ele não quer que você apenas ouça uma mensagem ou conheça as histórias da Bíblia. Ele quer fazer a sua história diferente. Ele quer transformar você. Ele quer em espírito e em verdade.
Uma coisa é eu falar para você que ele tem a água viva. Outra coisa é a água viva fluir do seu interior. Ele veio aqui para fazer com que do seu interior fluam rios de água viva. Ele veio para salvar o pecador. E se ele hoje marcou um encontro com você, meu irmão, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Porque onde Jesus está, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. A mulher samaritana ganha um novo sentido para a sua vida, assim como Jesus pode fazer na sua vida também. E depois que ela pregou aos seus amigos, aos samaritanos da cidade em que ela vivia, eles disseram, lá no versículo 42, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É isso que Jesus quer que aconteça na sua vida. Pastor, já não é mais por causa disso que o Senhor está falando, mas eu tenho visto, eu tenho ouvido. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador da minha vida. Pastor Anderson, eu tenho ouvido você pregar, uma bênção, mas já não é mais por causa da sua pregação, é por causa daquilo que Ele está fazendo na minha vida. Ele é o Salvador do mundo. Mãe, já não é mais por causa da história que você me contou, que você me ensinou quando eu era pequena. Agora é porque eu estou bebendo da água da vida. Eu estou sentindo que Jesus me ama. Ele pode dar àquela menina que sofreu essa violência dessa água e mudar completamente a vida dela e mudar a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos.